assiste quem quer. Então, continuando a série A Jornada, hoje nós vamos falar sobre Sinais dos Homens, Direção de Deus. Um episódio muito especial na vida de Jacó, que envolvia o futuro, a família de Jacó, mas principalmente uma direção de Deus, principalmente um propósito de Deus cumprido na vida de Jacó. Lembram quando ele fez um voto ao Senhor dizendo: se o Senhor for comigo e me abençoar, e não me faltar pão para comer, nem roupa para vestir, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, eu te servirei, o Senhor será o meu Deus todos os dias, e de tudo eu lhe darei o dízimo. Pois bem, começa agora a parte dessa série onde Jacó inicia o seu caminho de volta para a casa do seu pai, claro, debaixo da bênção de Deus. O texto de hoje é Gênesis, capítulo 31. Eu vou ler só um trecho, porque o início do capítulo 31 vai do versículo 1 até o 21. Então eu vou ler um trecho inicial e depois um trecho final. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Agora eu vou pular para o versículo 9. Jacó reuniu as suas esposas, conversou com elas e contou essa história. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Jacó dizendo para as filhas de Labão: pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, que foi onde ele fez aquele voto. Onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, as suas esposas: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas filhas em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo de Gileade. Até aqui. Bom, Jacó havia se casado com Lia, com Raquel, havia prosperado, Deus o havia abençoado, trabalhou 11 anos, depois Labão falou comigo, ele trabalha aproximadamente mais 7 anos ainda para Labão, e agora Jacó havia enriquecido. E duas coisas estavam acontecendo. A primeira coisa, os filhos de Labão, cunhados de Jacó, ficavam contando uma história de que Jacó havia passado a perna no sogro. O nosso cunhado levou o banho do nosso pai, enganou e por aí vai. E um outro acontecimento era muito real naquele momento. Quando Jacó olhava para o rosto de Labão, para o semblante de Labão, o rosto de Labão não era favorável mais a Jacó. Já não havia da parte de Labão o prazer de encontrar Jacó, o prazer de ter Jacó por perto. Já não havia alegria no seu semblante quanto a isso. E, na verdade, Jacó
enxergou essas duas coisas, percebeu essas duas coisas, mas não discerniu essas duas coisas. E continuava lá, ao lado de Labão, trabalhando para ele, ouvindo as mentiras dos seus filhos e tudo mais. Até a hora que Deus falou com ele. Deus disse para ele: Jacó, eu sou o Deus de Betel, a quem você fez um voto, diante de quem você erigiu uma coluna, e é a hora de você voltar para a casa do teu pai. É a hora de você tomar o rumo da terra de Isaac. E Jacó então percebeu que não era à toa que aquele semblante do seu sogro já não lhe era favorável, e também já não era à toa que, aliás, não era à toa que os seus cunhados falavam mentiras ao seu respeito. Sabe o que na verdade estava acontecendo? Sinais. Sinais estavam sendo dados. Sinais estavam sendo expostos. Sinais estavam sendo liberados. É que para Jacó foi difícil entender que aqueles sinais eles não eram humanos, mas eram sim da parte de Deus. Embora os sinais tivessem vindo dos seus cunhados e do seu sogro, aqueles sinais não eram humanos, não eram pessoais. Não era que Labão agora estava com raiva, que os cunhados agora queriam o mal de Jacó. Nada é à toa. Tudo faz parte de um propósito. É que Jacó, por não ter uma intimidade muito grande com Deus, ele não discerniu o que estava acontecendo e precisou que em sonho Deus o alertasse. E precisou que um anjo aparecesse a ele e dissesse da parte de Deus: está na hora de você voltar para a casa do seu pai. E muitas vezes, Jacó, os sinais nos são dados e nós não os percebemos. Os sinais nos são dados e nós insistimos em permanecer daquela forma. E nós, sem querer, desprezamos os sinais porque achamos que tudo é humano, que tudo está num campo natural, num campo mundano, num campo terreno. Então parece que o fulano é que não gosta de mim, que o outro é que não vai com a minha cara, e parece que é ciúme, e a gente culpa as pessoas e culpa o diabo e fica nessa. Sabe por quê que o semblante de Labão mudou para Jacó? Porque Deus já não queria que Jacó permanecesse em Padã Arã. Sabe por quê que os filhos de Labão mentiam sobre Jacó? Para que Jacó acordasse, porque Deus já não queria que ali ele permanecesse. Essa é a grande verdade. Os sinais vieram dos homens, mas a direção vinha de Deus. Os sinais vieram dos homens. Não gostamos dele, roubou nosso pai, semblante fechado para ele. Mas a direção veio de Deus. Volta para a terra do teu pai. E Jacó então reuniu as suas esposas e disse: me aconteceu isso. O pai de vocês já não vai com a minha cara, os irmãos de vocês contam mentiras a meu respeito e vocês são prova. A parte que nós pulamos é onde Jacó fala para as esposas: vocês são prova de que eu trabalhei. Vocês são prova de que eu me dediquei e que Deus me abençoou. Então Jacó sabia que o que tinha acontecido vinha da parte de Deus. O próprio anjo em sonho, quando o visitou, disse para ele: Jacó, sabe por que você levanta os olhos e enxerga que os machos salpicados e malhados cobrem as fêmeas? Porque Deus está vendo tudo o que Labão fez com você. Inclusive, na parte que nós pulamos, a Bíblia fala o que Labão havia feito com Jacó. Tinha mudado o salário dele 10 vezes. Tinha tentado diminuir os direitos trabalhistas dele 10 vezes. Tinha tentado passar a perna nele 10 vezes. E olha como as coisas são. Labão queria o mal de Jacó e Jacó saiu com a fama de enganador. Labão queria o mal de Jacó e Jacó saiu com a fama de que estava passando a perna no sogro. Misericórdia. Quantas pessoas falam de você, quantas pessoas falam da gente sem nos conhecer. Ou, por mais que nos conheçam, sem conhecer a verdade dos fatos, sem saber o que realmente aconteceu, e julgam, e apontam, e falam, e tiram conclusões.
Só que tudo aquilo eram sinais. E Deus falou, é hora de voltar. Ele reúne as esposas, fala o que acontece e diz, eu tô indo embora. As duas disseram para ele, nós vamos com você. Só que Jacó não iria anunciar a sua saída. Jacó não iria se reunir com Labão no RH das empresas de Labão e dizer, olha, emite aí o meu aviso prévio, eu vou aqui fazer uma carta de próprio punho dizendo do meu desligamento. Não era nada disso. Jacó simplesmente sairia fugido. Fugido. Ele ia fugir por quê? Porque queriam o mal dele. Só que antes que ele saia, Labão não estava em casa. O que Raquel faz? O grande amor de Jacó, a mulher que ele mais amava, rouba os ídolos do pai e leva consigo e com a sua família na viagem. Pega os ídolos que o pai tinha em casa, as imagens que o pai tinha em casa, e leva embora. O que significa isso? Raquel não entendeu nada do propósito e do plano de Deus. Por mais que Raquel já tivesse pelo menos 14 anos casada com Jacó, Raquel não tinha conhecimento algum do poder de Deus. Por mais que ela já tivesse 14 anos ao lado do seu esposo, ela não entendia que não foi Jacó, que não foi Labão, e que nem foram os ídolos que seu pai Labão tinha na sua casa, que abençoaram aquela família. Raquel ainda achava que aqueles ídolos podiam fazer alguma coisa. E quantas vezes nós erramos nesse sentido? Quantas vezes nós não percebemos que quem faz é Deus, que quem cura é Deus, que quem prospera é Deus, que quem abençoa é Deus. Quantas vezes nós ainda nos colocamos na posição de que é de nós que parte alguma coisa, como se a nossa mão movesse a mão de Deus, como se a nossa ordem movesse a boca de Deus para falar alguma coisa ao nosso respeito, como se nós pudéssemos, como filhos de Deus, mover o nosso Pai na nossa direção. Era propósito. Era propósito. Deus tinha propósito na vida de Jacó. Deus o abençoaria trabalhando para Labão ou trabalhando para qualquer outra pessoa. Não era Jacó, nem era Labão, nem eram os ídolos. Ela rouba os ídolos e leva embora. Quantas vezes você carrega ídolos? Quantas vezes você carrega amuletos? Quantas vezes você pratica rituais? Quantas vezes nós ainda carregamos dentro de nós, por mais que neguemos? Porque quando Labão vai atrás dela, esse é o tema da próxima live. Quando Labão vai atrás de Jacó, Labão descobre que a sua filha Raquel tinha roubado, mas ela não fala que roubou. Ela nega. E quantas vezes, por mais que neguemos, nós carreguemos no nosso interior, nós carreguemos nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração, coisas, pessoas, situações que tiram a glória de Deus. Coisas, pessoas, situações, acontecimentos que fazem com que nós achemos que foi dali que tudo aconteceu. Olha, foi aquela pessoa que me indicou e ali tudo aconteceu. Ai, foi aquela pessoa que falou. Deus, o Deus criador dos céus e da terra, continua até hoje criando, continua até hoje fazendo. Tanto que o anjo aparece a Jacó e fala, foi Deus. Foi Deus, ele viu o que Labão fez com você. Ele viu a maldade de Labão, ele viu Labão tentando passar a perna em você. Deus. Então, o que nós aprendemos desse texto? Primeiro, perceba os sinais. Discirna os sinais. Pare de dar murro em ponta de faca. Pare de se machucar à toa. Perceba os sinais. O sinal estava no rosto de Labão.
O sinal estava na boca dos seus cunhados. Perceba os sinais. Deus usa pessoas, coisas, situações, momentos para trazer até nós todos os sinais daquilo que é o propósito dele, a vontade dele. O que Jacó havia pedido? Eu quero voltar para a casa do meu pai em paz. Foi o voto que Jacó fez. E agora era o momento de começar a caminhada de volta para a casa do seu pai. Só que ele já estava lá há 21 anos. Às vezes a gente se acomoda, às vezes a gente se acostuma, às vezes a gente acha que é demais. Buscar algo novo é muito complicado, eu já estou tão acostumado, eu já estou tão, assim, há tanto tempo. Só que você está vendo os sinais e não percebe que são sinais. Então, primeira coisa, veja os sinais. Não tenha medo do novo. Não tenha medo daquilo que você já pediu para Deus. Pode ser que você tenha pedido para Deus, Deus queira que você viva, e você está com medo de viver aquilo que Deus quer que você viva e que você mesmo pediu a Deus. Me faz voltar em paz para a casa do meu pai. Jacó não podia morrer em Padan-Aram. Jacó não podia envelhecer em Padan-Aram. Ele tinha pedido, Senhor, me permite voltar para a casa do meu pai em paz. Ele tinha que voltar. Ele havia pedido e esse era o propósito de Deus. E por último, não carregue ídolos. Não carregue ídolos. Não faça de familiares teus ídolos. Não faça de pessoas que te ajudaram ídolos. Não faça de pessoas que colaboraram com o teu crescimento, com o teu avanço, ídolos. Não faça de situações, de momentos, ídolos. Raquel tinha um homem extremamente abençoado ao seu lado, a quem Deus queria bem e em quem Deus tinha propósitos. Mas ela preferiu carregar os ídolos do pai. Significava que ela achava: esses ídolos abençoaram o meu pai, esses ídolos também vão me abençoar. E diz a Bíblia, que Raquel nem chegou onde gostaria de chegar. Morreu no meio do caminho, gerando o seu segundo filho. Não carregue ídolos.